Já estamos de volta aqui no nosso TVBE, hoje conversando com esse prefeito de Garuva, mas que continua ainda com caneta cheia. Rodrigo, no bloco anterior, no fechamento, eu falei sobre alguns números que me surpreenderam de Garuva. Como você mesmo disse, né? As pessoas conhecem Garuva ainda como uma cidade pequena, modesta, e eu diria para ti, lá atrás, muito pobre. Era conhecida pelos bananais, né? Pelo Vime. Pelo Vime, verdade, que tinha ali a venda na BR-101. Então eram pessoas muito simples, voltadas todas à questão de sustentar através da terra, né? E hoje não. Hoje Garuva é uma referência de grandes empresas. Vamos começar pela Samsung. Sérgio, a gente fala isso, a gente falou um pouquinho sobre política, mas de fato o que vai nos deixar marcado na história são essas mudanças estruturantes, né? Estruturantes no nosso desenvolvimento que a gente conseguiu fazer com muito trabalho, com muita dedicação, trazer para o município e fazer a diferença para a nossa sociedade. De fato, a Samsung hoje ela é muito importante e será muito importante para o nosso município, porque ela faz toda a logística de importação e distribuição para o Brasil inteiro. Ela tem a sede em Garuva, então a operação acontece em Garuva, e isso... Ou seja, tudo que vem do Japão, de outros lugares do mundo, eles têm várias fábricas, descarrega ali em Itapuá. Exatamente. E dali segue para o Brasil. E segue para uma distribuição, para um depósito em Garuva. Enorme. E dali é distribuído com a logística implantada por eles, né? E isso tudo gera um valor agregado para o município, que depois virará retorno em ICMS para o município. Porque eles fazem essa operação, é uma atividade comercial. É uma atividade comercial. Importa aqui, vai distribuir, mas tem os impostos nessa operação. É como um atacado que compra e manda para outra loja revender, né? Sérgio, ele tem a estrutura da indústria dele, né? Então é a mesma empresa, mas ela é subdividida. Ele tem a indústria, a maior delas na Coreia, que a Samsung é coreana. Então, eu falei Japão, burro. Mas eu acho que deve ter fábricas em vários locais agora do tem que mundo, me salvar, né? Tu tem que me salvar. Então, vem o produto. Vamos colocar uma televisão que, para o consumidor final, ela custa R$2.000. Ela tem um valor de saída de fábrica e um valor que vai sair para o distribuidor. Então, essa diferença de preço que sai da empresa e é vendida ao consumidor, isso gera o imposto em Santa Catarina, né? Que é o ICMS. Então, o nosso ganho imediato é o que gera de emprego. Então, essa operação é uma operação que gera aproximadamente 200 empregos ali naquela estrutura. E o que ela trará de retorno financeiro é algo muito importante, será muito importante para a gente conseguir continuar dando a infraestrutura para a nossa população, né? Nós falamos aqui antes de começar o programa, que como a Samsung começou essa operação recentemente, a prefeitura, ou seja, o movimento, né, as notas fiscais que saíram pela Samsung são apenas de 3 meses. Né? Então, foi outubro, novembro, dezembro. De 2024. Que nós estamos considerando o início de 2025. Nesses 3 meses, qual o valor da movimentação, né? Quanto é que deu? Tu tens de cabeça isso? Os 3 meses geraram em nota 700 milhões de reais. Né? 700 milhões de reais entraram e saíram por Garuva. E sobre isso tem um percentual que vai acabar dentro dos cofres da prefeitura. Que daí gera o valor agregado, e o valor agregado vai ter a participação do município em 10% do que eles pagam para o Estado, então cai no caixa do Estado, e numa média, isso depois, no terceiro ano, ele retorna fracionadamente 1/12. Então, a cada mês, o município
vai recebendo uma parte. Olha, é só uma conta rapidinha. Como nós falamos de 3 meses, isso dá quase 3 bilhões de reais por ano. Se a prefeitura ganhar um pouquinho só, né, 1%, dá 30 milhões. Se ganhar 10% no mês, já dá 300 milhões. É muito dinheiro. É bastante dinheiro. Ah, mas não é só a Samsung que está trazendo dinheiro. E esse trabalho de captação, de trazer a Samsung lá, foi teu. Tu conversou lá com os coreanos, enfim. Sérgio, isso sim, é um trabalho da administração que ele chegou até a nossa prefeitura pelo reconhecimento na forma que a gente trata as pessoas, as empresas que vêm até o município. Então, essa empresa ela já existia em Santa Catarina, ela já existia em outro município e por algum tipo de desconforto, descontentamento, com a gestão municipal, essas pessoas chegaram até o município de Garuva e isso demorou aproximadamente 2 a 3 anos para se concretizar e hoje com bastante alegria que eles fazem hoje toda a operação, toda, né? 100% em Garuva. Então, mas não é só a Samsung que está lá hoje, nós temos várias empresas que se instalaram, que estão vindo. Primeiro vamos falar das que estão operando, as mais importantes. Sérgio, você falou do terminal de gás. Nesse eu vou deixar para depois. Então tá. Terminal de gás, com certeza é a estrelinha, né? É a cereja do bolo. Hoje a gente tem uma empresa chamada Superfrio, é do grupo Brooksfield, é um grupo americano que o que ele faz a parte mais difícil numa operação portuária é a parte refrigerada. Ah, sim. Então, o que esse grupo faz? Tudo que vai tanto exportar quanto importar, eles fazem o desembaraço. Então, eles nacionalizam ou eles exportam aquela carga, eles fracionam ela, então ela tem uma super câmera fria com agentes... Freezer gigante. Um freezer gigante que tem agentes do Ministério da Agricultura lá dentro para validar as cargas e fazem toda essa operação para o Porto de Itapoá, ali em Garuva. Então, gera emprego, gera retorno, gera ISS, que é muito importante para o município. A gente está iniciando a operação gigantesca da Ferragens Negrão, uma das maiores e-commerce no ramo de ferramentas do país. Está fazendo seu centro de distribuição, serão 75 mil metros quadrados de galpão próprio para eles. A gente tem em Garuva também uma filial da Census, que é uma empresa aqui de Joinville, que faz a operação lá da Canadian. Canadian é a maior fábrica de placas solares do mundo e toda essa operação também é feita em Garuva. Outra operação que é feita em Garuva também são os jet ski, essas moto aquáticas da Ciadu, também é feito via... Porque a palavra jet ski, ela está patenteada, você não pode falar jet ski, né? Mas é a mesma coisa, só muda o nome, só que a Ciadu é a maior do mundo, né? É a maior do mundo, então quadriciclo, esses carrinhos, UTVs, a moto aquática também faz a operação por Garuva, num bloco lá chamado Braspark. Hoje a gente tem empresas, a maior empresa do ramo médico de distribuição de utensílios médicos, desde uma gaze até instrumentos cirúrgicos, os próprios aparelhos cirúrgicos também são feitos em Garuva. É uma empresa do ramo de materiais de ar-condicionados, que eu nem imaginava que se consome tanto. Ainda mais agora. Ainda mais nesse calor, né, Sérgio? São 35 mil metros operando em Garuva. Qual é a marca desse ar-condicionado? É uma marca ou eles pegam ar-condicionados de vários lugares? Não, ele pega... você bota o selo que você quer lá, né? Ele faz a estrutura hoje, os compressores, o próprio gás que vai lá dentro tem um domínio mundial, né? Então essas empresas elas acabam montando, né? Toda uma estrutura e o ar, poucas delas têm um serviço
completo, né? Eles Então, falam a parte de máquina que a gente chama é tudo a mesma tudo coisa. a mesma coisa, né? Só muda Só a carinha dele. a cara do ar, A olha carinha. só. Tá. A única diferença que ele fazia um alerta é que quando você for comprar ar-condicionado, verifique se a tubulação interna do equipamento ou é de cobre ou é de alumínio. Só veja isso. A diferença é brutal. O cobre não acaba, o alumínio tem um prazo de vida pequeno. Então você de tempos em tempos tem que mudar essa serpentina. Tu sabia disso? Não sabia. Então, esse é o seu Silva com o nosso Google. Mas é verdade, tome cuidado. Ô Sérgio, então assim, são empresas do setor logísticos, né? Que agregaram as empresas que já estavam e que cresceram muito, como a Marcegalha, como a LS Tractor. Pois é, a LS Tractor eu queria também conversar um pouquinho. Fábrica de tratores em Garuva. Fala um pouquinho dessa fábrica. É uma fábrica também coreana, que está no município desde 2012, 2013, e que hoje começou a operar com tratores menores, até 80 cavalos. Hoje opera com tratores de mais de 140 cavalos, então são os grandes tratores. Ocupam posições importantes já em relação à participação do mercado nacional, ocupa terceira, quarta colocação, então tem já uma estrutura consolidada em relação à qualidade do próprio trator, geram uma boa qualidade de emprego para o município, então ofertam para a nossa população empregos com qualificações para a montagem desses tratores. E hoje a prefeitura e a empresa, a gente tem uma sinergia em ajuda mútua, até com dificuldades deles em renovação de incentivos do próprio estado. A prefeitura vem auxiliando, então a gente gera essa oportunidade de conseguir, Sérgio, que é o mais importante, de manter essas estruturas, né? Hoje, se As eles não empresas podem mudar rápido, né? Rapidamente, tá? Então são blocos, né? Talvez Pré-fabricado. Talvez chama BTS, que é o B2C suite, que você faz uma pessoa terceira constrói aquela fábrica para aquela indústria para um determinado momento. Então, se ela começar a se sentir não confortável, ela simplesmente encerra o contrato e encerra a brincadeira, né? Outra, também mais um acréscimo, né? A Havan é assim. O Luciano Hang tem poucas lojas dele, do grupo Havan. O que eles fazem chegam num local, determinam a área, né, que eles querem montar uma loja, verificam quem é o proprietário da terra, etc. E aí tem alguns investidores que vão lá e mandam fazer a obra conforme o projeto da Havan, evidente, mas constroem um prédio, coisa e tal, fazem tudo certinho, e a Havan paga um aluguel. A Havan paga um aluguel por essa construção. É um modelo, como você está falando, exatamente, que hoje está espalhado. Difundido. E outra curiosidade também é que essa fábrica LS Tratores, eles têm um mercado muito específico, que é o do pequeno produtor. Porque como os tratores, como ele disse, né, são menores e alguns estreitos, né, não são tão largos, seria um pouco mais estreito, 4x4, na sua grande maioria, eles conseguem atender a lugares, né, que não são muito vastos. Então, a família que tem lá a sua propriedade rural, que tem lá a sua cultura, que não é pequena, porque eles vendem, mas mesmo assim não é aquelas mega, super áreas, né? Eles usam muito esse tipo de trator, que lá fora, como os terrenos são bem menores, são os tratores que vendem, né? Não tem como tu pegar aquelas marcas, esqueci o nome daquelas grandes marcas. John Deere, Massey Ferguson, né? Isso, exatamente. É outra curiosidade. E eu tive um desse. Ah, é? Tive no meu município, no meu sítio eu tinha porque era muito barato. Então, substituiu, por exemplo, acho que você ouviu falar no Tobata, né? Uhum. Tobata é perigoso, mata, enfim. Mas era o que se tinha para o pequeno agricultor. Então, em vez de eu comprar um Tobata, eu comprei um pequeno trator. um LS de baixa
potência 4x4 e pequeno. Bacana. Eu adorava brincar com ele. Vamos ainda para frente, né? Ô, Sérgio, só para falar mais de uma outra empresa muito importante, uma empresa belga chamada LNMK, é uma empresa de aços, não é aço qualquer, é aços para molde. Então, o aço, Sérgio, eu sei que tu gosta muito de estudar, ele tem uma qualificação pelo seu carbono, que são melhorias, né? E que a gente nem imagina que tenha, né? Então, existe até nome para eles. 1045 é uma das ligas. Então, tem várias ligas, né? Tem várias, 320. Que fazem para dar resistência ao aço, e ela também tem a sua distribuição ali em Garuva, né? Então, a gente diversificou muito o plantel de opções, né? Então, isso a população agradece a oferta, né, de oportunidades, né? Isso tudo resulta num orçamento completamente diferente. Quando a gente está falando em orçamento do município, a gente está falando naquilo que antes faltava, que eram médicos, que eram remédios, enfim, tudo isso, porque faltava dinheiro, em outras palavras. Agora tem muito dinheiro, né? Isso aí, certo. E esse número, quando você me deu aqui, eu fiquei realmente surpreso. 8 anos atrás eram quantos milhões? O orçamento? 40 milhões, Sérgio. Para o ano inteiro. Para o ano inteiro. Dava 3 milhões e 600 por mês. É isso aí. É muito pouco. Muito pouco. E agora? Fechou 2024 com 165 milhões líquido, né? Ou seja, no caixa. No caixa. Então são realidades diferentes, né, Sérgio? 4 vezes mais. 4 vezes mais em 8 anos, né? Mas vocês, enquanto prefeito, você ampliou tudo 4 vezes mais, asfaltou 4 vezes mais estradas, construiu mais de 4 vezes, até porque é só esse ano que começou, né? O Sérgio, não, a gente fez muita diferença para a sociedade, né? Sabe que o preço, todo mundo fala isso, né? Recebia 40 e 160, por isso que fez tanto, né? Não, mas o preço do asfalto, 1 quilômetro em 2016, em 2024 era um outro valor. Qual é o valor do quilômetro do asfalto hoje? Tem hoje, 2 milhões de reais. 2 milhões, ou seja, o que a prefeitura arrecadava em um mês, dava para fazer 1,5 km e não pagava mais ninguém. Não pagava mais ninguém. Eu vou voltar daqui a pouquinho para essa conversa. Nós vamos adiante. Tem o que ele disse, né? Uma monoboia de gás em Garuva. E também eu vou querer saber dos projetos, não apenas, né, do que Garuva tem, mas também de projetos que são feitos para Joinville, para São Francisco, projetos importantes, obras importantes pela Amunesc, onde ele é presidente. Um instantinho só. Também voltamos em seguida.